Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, que a grandeza do nosso Deus esteja na sua vida. Amados, mais uma vez estou aqui para dividir com você algo maravilhoso que me aconteceu. Dia 3, foi sábado, foi uma Santa Ceia na igreja, na minha igreja. Amados, antes de falar o que aconteceu, eu quero dizer a vocês que eu não só tenho revelações, Deus só fala comigo se for em sonho ou dormindo. A maioria das vezes o Senhor fala comigo normal. Às vezes eu estou conversando com uma pessoa e Deus fala comigo. O Senhor fala comigo quando eu estou pregando. Já chegou muitas vezes de eu estar num púlpito e eu sei que Ele está ali no meu lado direito. E nessas vezes eu só vou repetindo o que Ele manda eu falar. Essa parte de revelar o que tem no coração do homem, é só Deus que sabe. Só Deus sabe o nosso íntimo, o nosso interior. É por isso que às vezes quando nós chegamos diante de um homem de Deus, uma mulher de Deus, que fala, revela aquilo que só o nosso coração sabe, o nosso espírito, que não dividimos para outra pessoa a não ser o nosso Deus, nós desmanchamos, porque o inimigo não pode ler a nossa mente. Ele pode, de certo, influenciar, mas não pode saber o que o nosso espírito está passando, sentindo, se é alegria, tristeza, ele não sabe. Quem sabe é o nosso Deus. E eu quero falar para vocês, amados, que na maioria das vezes eu estou orando ou eu estou no culto, na igreja, e Deus fala comigo. Já falou comigo de várias formas. E principalmente porque nesses últimos tempos, estou com a minha vida consagrada a Deus. Eu me entreguei por completo para Ele. Porque eu entendi que quando se tem um chamado do Senhor, a nossa vida, o propósito que Ele tem para nós, não podemos fugir. Não tem como. Não podemos, mesmo que nós somos salvos, Deus não obriga que a gente trabalhe para Ele, mas a nossa vida fica sem sentido, sem alegria, porque nós fomos criados para um objetivo, um propósito, assim como Moisés, que foi tirado das águas e levado pela filha do faraó e criado no palácio do faraó. Ali ele foi instruído, foi ensinado a ler, a escrever, a ter uma profissão. Ali ele aprendeu sobre as lutas com espadas, ter uma boa fala e ter aquela intimidade com a família de Faraó, porque tinha um propósito. Amém? Então, amados, dia 3 eu estava lá na igreja, tínhamos terminado de cear a Santa Ceia, e então a minha pastora falou assim: temos 3 minutos, dou 3 minutos para a igreja recitar versículo, glorificar o Senhor.
E a igreja toda, ela ficou em silêncio e os irmãos começavam a se manifestar, louvando, glorificando ao Senhor por nossa salvação. E então, eu vi dentro da igreja, sobrevoando sobre nós, um anjo. Ele era tão pequeno e tão transparente. Transparente assim que eu falei, ele era tão branquinho assim, tão branco, cheio de energia, que dava para olhar através dele. E ele estava com uma trombeta, e ele ficava como se fosse um beija-flor. Ele parava num certo ponto, e com aquela trombeta na boca ali. E ele ia para um lado, ia para o outro, e ele ficou sobrevoando aos irmãos todos que estavam lá. E de repente eu tive outra visão, como se eu estivesse acima da terra, eu estivesse vendo o globo da terra. E eu vi uma porta aberta e uma escada. Essa porta, em cima dela, é redonda. Era uma porta maciça, grossa. Ela era feita de ouro, cramejada de pedras brilhantes, muito bonita. E ela estava aberta, só que eu não via ninguém descendo. O que vi era o sol que estava dentro, nessa porta. Tinha o sol. E nós sabemos que o sol, ele é o nosso Deus. Amados, é como se a qualquer momento ele estivesse descendo aquelas escadas para vir à terra. As portas já foram abertas. E aquele anjo sobrevoando aos irmãos na Santa Ceia, os irmãos de joelhos dobrados, orando, glorificando ao Senhor. E ele me fez ver esta linda visão. Mas não era o céu aqui, aonde nós vemos as nuvens, era acima. Era lá onde fica os equipamentos de TV, de internet. Era no espaço. Aquela porta estava aberta e aquela escada. É como se a qualquer momento fosse descer alguém ali. Então, amados, nós vemos estes vários sonhos, visões, revelações de vários irmãos. Dá para você continuar da forma que está? Não dá. Porque a qualquer momento, o nosso Deus vai vir buscar a sua igreja. E estes várias revelações, visões, como a gente pode ter esse mesmo sonho? E o que está escrito em Lucas 21, do versículo 25 até o 27. E é incrível, é o que se mostra nas visões, revelações, os sonhos dos irmãos, de todos nós. E no 25 ele diz: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem
numa nuvem com poder e grande glória. Meus irmãos, o que o versículo 25 de Lucas nos fala sobre esses sinais, sobre esse assombro, eu vejo todas as revelações que os irmãos nós temos visto, falando sobre este tsunami, falando sobre os terremotos, falando sobre as águas invadindo as cidades. E é tão forte que o próprio Senhor Jesus diz assim, que o homem desmaiando de terror. E se a gente for parar para olhar, analisando essas revelações, se você ficar assim, não, isso aí é fictício. Como pode acontecer isso? Como pode acontecer isso, ocorrer isso? Dessa forma? Isso é só em filme, isso é coisa de filme. Não é. Isso é a realidade que estamos na iminência de passar por isso. Estamos na iminência, porque o Senhor Jesus, Ele veio decretadamente pregar a palavra, trazer o reino dos céus até nós. E Ele foi, e Ele disse que voltaria, retornaria. E os anjos que estavam com ele naquele dia, quando ele subiu as nuvens, os anjos perguntou aos homens: o que vocês estão olhando? Este Jesus que vocês veem agora, subindo ao céu, vocês vão ver ele voltando. Eu sei, amados, que é assustador. Mas eu quero lhe dizer que mais assustador é não acreditar, não se preparar e passar a eternidade longe do nosso Criador, no inferno, sofrendo. Vamos buscar ao Senhor, vamos orar, vamos pedir perdão àquelas pessoas que sentem-se magoadas por nós. Mas eu não fiz, irmã missionária, eu não fiz nada para ela. Não interessa. Você precisa ganhar ela para Jesus. Por mais que ela tenha errado com você, você tem que ir lá, peça perdão. Meu irmão, minha irmã, me perdoe. Se você está magoado comigo, ou se eu dei algum motivo, me perdoe, me perdoe. Eu quero que a gente vamos juntos morar com o Senhor. E eu vejo, amados, estas revelações, um aviso drástico para muitos que não querem crer e ver a realidade. Mas este aviso já está na Bíblia, está escrito. Você pode pegar em Lucas, capítulo 21, esse 25 que eu acabei de ler, que haverás esses sinais, o sol, a lua, as estrelas e a terra, a angústia das nações. Vão ficar perplexos pelo bramido, pelas ondas do mar invadindo as cidades. Então, amado, isso é uma realidade que vamos passar. Mas o nosso Deus Todo-Poderoso não quer que nós ficamos nesse mundo. Após a sua vinda, Ele quer que nós vamos com Ele, por isso Ele nos avisa antes. Mesmo que seja dolorido, mesmo que seja forte, o que nós estamos passando hoje aqui, amados, nessa terra,
Você não acha paz, você não encontra mais sinceridade, amigos de verdade, pessoas do seu lado. Você vê as pessoas, elas têm o pé ligeiro para fazer o mal, para ficar zangado. Então, vamos nos preparar, porque eu vi aquela porta aberta e eu vi assim, ela, sabe quando você abre uma porta e ali você está esperando a qualquer momento descer? É assim que vai acontecer e é assim que está acontecendo. Eu falei para minha pastora, essa visão que eu tive, né? Aí ela, irmã, eu me alegro por ter a sua amizade, por você estar aqui conosco dividindo isso. Mas depois o Senhor Jesus falou para mim hoje à tarde, falando no meu coração, filha, não descanse, não dê um tempo, continue dividindo o que eu mostro para você, continue. E eu vou fazer um vídeo depois, amados, para você ver como Deus é o primeiro que se preocupa em que nós tenhamos certeza que é Ele que fala conosco. Dos sinais que Ele fez, que aconteceu na minha faculdade, na minha casa, Ele falava comigo, eu ouvia Ele falando comigo como uma pessoa normal. Ele vai acontecer isso, isso e isso. Quero que faça isso, assim, assim. E aí acontecia, eu ficava esperando. E acontecia do jeito que Ele falou. E o último sinal foi quando Ele me levou no hospital onde tinha um defunto, qual Ele ressuscitou para que eu pudesse falar com um desviado. Tem os vídeos aí, mas eu vou fazer um resumo mais bem explicado. Amém? Mais um alerta para nós, irmãos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos nesta noite. A oportunidade a qual nós podemos contar com o seu amor, com a sua dedicação, com a sua proteção. E sei que há uma cidade linda preparada para a tua igreja. E sei que esse sofrimento que temos passado aqui na terra, quando chegarmos no céu, nem vamos lembrar. Porque o que vai ser a eternidade inteira ao seu lado, sentindo o seu amor. A eternidade inteira ao lado das pessoas que nós amamos, que já partiram deste mundo. Como vai ser maravilhoso, Senhor, estar lá te louvando, glorificando, nesta linda cidade. Em nome de Jesus, eu lhe peço, Pai, que nos proteja. Nos proteja de todo engano, de toda investida do mal, o qual está aí trabalhando nesta guerra, empenhado para impedir que os teus filhos subam, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E sabemos que tu és o nosso Deus e que tu nos amas. Nos amas tanto que enviou o seu único Filho para trazer a palavra da salvação, para trazer o seu reino. Muito obrigado, meu Senhor. Obrigado, meu Pai, por ter enviado o seu Filho. Obrigado, Senhor Jesus, por ter morrido lá naquela cruz, mesmo com todo o sofrimento que o Senhor passou, mas o seu amor era maior do que todo o sofrimento que o Senhor passou, o amor que o Senhor sente por nós. Obrigado por ter enviado o Espírito Santo, o qual está hoje conosco, nos aconselhando, nos orientando, falando a respeito do Senhor. Muito obrigado. Abençoa, Pai, os teus filhos, as tuas filhas que estão buscando a tua presença, que estão esperando a sua volta, no nome do Senhor Jesus. Muito obrigado.
e seja feita a sua vontade em nossas vidas. Amém. Amém, amados. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fique firme, irmãos, na paz de Deus. E vamos nos preparar, que em brevemente vamos nos encontrar no céu. Encontrar com o Senhor nas nuvens. Amém? Que Deus abençoe você e a sua família.